Olá, muito bom dia, aqui estou eu e como veem tenho uma maçã na cabeça. Esta maçã não vai servir para vos contar a história de Guilherme Tell. Esta maçã vai servir para vos mostrar como é que devemos utilizar as regras da pintura para simplificar qualquer tema. Não só esta maçã, mas qualquer tema. O que é que podemos fazer em qualquer fase, passo a passo, para construir um quadro sobre aquilo que vocês quiserem. Simples e prático. A primeira coisa que temos de fazer quando queremos pintar um objeto é esquecer de que objeto é que estamos a falar. Não quero saber se isto é uma maçã, se é um frasco, se é qualquer coisa. O que interessa é ver as formas e as cores que a maçã tem. Devemos escolher qual é a melhor posição para encontrar as formas mais atrativas. Neste caso, temos uma esfera, mas temos também que ter atenção ao fundo e ao topo. Vamos escolher uma posição da maçã que reflita aquilo que queremos transmitir. Relativamente à cor, também as diferentes faces da maçã são atrativas, menos atrativas, são mais homogéneas, mais vermelhas, têm outros tons de amarelo. Vamos escolher também aquele que mais nos interessa. Portanto, já vimos forma e também cor. A outra questão tem a ver com a luz e sombra. E muitas vezes nós vamos ver uma fotografia que é muito bonita e essa fotografia não tem contraste suficiente entre luz e sombra. Temos que encontrar nesta maçã diferenças substanciais entre luz e sombra. Como é que fazemos isso? Podemos fechar as janelas, colocar um foco sobre determinada posição e encontrar, em oposição a essa luz, as sombras. Mas eu não preciso criar um cenário, fechar as luzes, pôr as luzes. Posso não ter isso. Então o que é que vamos fazer aqui ao longo desta pintura? Vou-vos mostrar como é que nós, sem mudar a luz do nosso cenário, podemos mudar a luz quando estamos a pintar qualquer objeto. É importante refletir um pouco sobre o que vemos, esquecendo que é uma maçã e olhando para as formas, para as cores e também para a questão da luz e sombra. Podemos começar a pintar. Vou construir aqui a minha paleta com as cores básicas, branco, as três cores primárias e mais nada. Bem, vamos começar a fazer o nosso esboço. Vou colocar a essência terbentina e as primeiras camadas vão ser feitas com essência terbentina, com muita essência terbentina. Inclusive o esboço que eu vou... Eu tenho que utilizar muita essência terbentina e aqui eu tenho esta palete inclinada e portanto vocês têm estão a ver aqui a escorrer. O que é que eu estou aqui a fazer? Com muita essência terbentina estou a fazer aqui uma mistura, lá está, três cores primárias resultam numa cor escura, parecida com o preto, que eu vou tentando transformar aqui no mais neutro possível. Isso consegue-se neutralizando as cores com o amarelo, com o vermelho e o azul. Se está muito vermelho, pomos um bocadinho de azul. Se está muito roxo, pomos um bocadinho de amarelo para quebrar. E pronto, tenho aqui a minha base para fazer o esboço. Podia fazer o esboço a lápis, mas fazer do esboço a lápis, eu depois vou encontrar, quando for pintar, o carvão e o carvão suja-me o desenho. Vou utilizar aqui a regra dos 3/3, muito simples. Fazer aqui a linha onde ponho a maçã e depois vou pôr a minha maçã aqui também nesta linha dos terços, ok? Ponho aqui. Agora está feito o esboço com muita essência terbentina. Eu quase que não vou olhar para a maçã mais, porque um dos erros que os principiantes fazem é concentrar-se muito naquilo que veem e olhar para a maçã e tentar obter um rigor. Não, aquilo que eu vou olhar para a maçã são as formas básicas e vou simplificá-las. Como é que eu vou simplificá-las? Tenho aqui uma esfera, eu tenho aqui na base e no topo uma zona plana. E depois eu vou, em vez de fazer curvas, vou fazer linhas retas. Aqui faço 2, por exemplo, aqui faço 3. E tenho aqui a minha maçã. Porquê é que eu faço linhas retas nos contornos? Porque vou também utilizar essas linhas retas dos contornos e na pincelada, quando aplicarmos aqui as pinceladas,
eu também vou ter vantagem em trabalhar as pinceladas de acordo com uma estrutura mais simples, que não é uma estrutura circunferencial, redonda, mas é uma estrutura linear. E eu posso, depois, como vamos ver, utilizar esta simplificação que fiz aqui para a pincelada, para me ajudar a manter uma pincelada simples, prática e coerente. Trabalhámos aqui a questão da forma, simplificámos a forma. Eu simplifiquei a forma e transformei-a numa forma simples, lógica, com linhas retas. Evitei as curvas. Okay? Agora, quando temos uma tela em branco, um dos conselhos que eu dou é não começar a pintar o tema principal. O tema principal pode ser esta coisa, esta maçã, mas podia ser um conjunto de coisas. Uma jarra, uma maçã, com uma flor, com uma não sei o quê, o que for. Mas, quando está sob um fundo branco, o que importa é neutralizar este fundo branco, porque se nós pintarmos qualquer cor sobre um fundo branco, ela vai parecer mais escura. Se nós neutralizarmos o fundo, então a cor que aplicamos é a cor que é. Eu não quero ter ideias erradas quando estou a pintar. Vou misturar aqui um bocadinho de branco e amarelo, para a parte do solo. É muito mais natural termos um branco aqui na parte de baixo e mais escuro lá ao fundo. Porquê? Porque o que é mais escuro aumenta a profundidade. Então é mais natural que este fundo esteja mais distante do que a base onde assentamos a maçã. Então, para não criar erros de percepção, nós vamos colocar o fundo mais escuro, afastamos, e vamos colocar a base mais clara, aproximamos. Nós queremos transmitir sensações corretas. Então, mais uma vez, eu vou pôr muita essência treventina nesta mistura. Eu até vou fazer o seguinte, vou tirar daqui a paleta para poder, quê? Para poder, quando coloco aqui a minha essência treventina, criar uma espécie de aguada como se estivesse a pintar aguarelas. Porquê? Porque eu nesta fase não quero, talvez escorre, ótimo escorre, esta fase eu não quero ter aqui muita pastosidade. Quero ter apenas uma impressão sobre o fundo. Aqui, por exemplo, ao fundo podiam pôr um amarelo ocre, em vez de ser um amarelo, este amarelo, outra tinta, com branco também, e ajudava um bocadinho a encontrar soluções para o fundo. Para o fundo, eu podia, se vocês quiserem, usar uma terra de sombra natural também muito diluída e tinha o problema resolvido. Mas como estamos a falar de exercício prático e domínio das cores, vou fazer uma cor próxima, tentando fazer uma cor próxima desta, com o amarelo, azul e o vermelho. Como é que eu faço com azul e vermelho? Ponho mais vermelho para dar um tom de terra e ponho menos amarelo. Vou fazer aqui uma mistura neste mesmo sítio de amarelo, vermelho e azul. Vou misturar. Eu tenho esta paleta cinzenta, exatamente também, porque a paleta cinzenta dá-me uma ideia mais correta das misturas e do que é que o efeito que essa mistura tem quando aplicar num quadro, não é? Portanto, estão a ver aqui esta cor, fiz uma mistura com as três cores primárias, vou-lhe pôr um bocadinho mais de vermelho para lhe dar um tom mais terno, lá está. Ela adquiriu um tom avermelhado e agora com muita essência treventina vou pintar este fundo. Quando pintamos agora este fundo, estão a ver? Eu estou a seguir as pinceladas, ou as pinceladas que eu marquei no contorno, mas posso já corrigir, não é? Corrigir aqui algumas coisas, porque sempre que eu coloco o fundo tem dois objetivos. O primeiro objetivo é este de tirar o branco, que me provoca diferentes sensações da pintura, diferentes noções da pintura. E o outro objetivo do fundo é ajudar-me a definir os contornos. E nessa altura, quando eu estou a definir os contornos com o fundo, eu estou também a ajustá-los. Ajustá-los naquilo que eu quero, não é
não é olhando para a maçã. Posso olhar para a maçã, porque foi na observação da maçã que eu defini, por exemplo, as diferenças básicas face a uma coisa que seria completamente esférica, que seria monótona. Mas a partir de uma certa altura eu não olho para a maçã. Eu tenho que transmitir uma impressão daquilo que eu vi. Já tenho que ter na minha mente aquilo que vou pintar. Temos o fundo, temos com muita essência treventina que ela vai secar rapidamente, não há problema, ou seja, ela vai secar. Há quem faça primeiro um fundo e depois limpe, pode ser uma boa solução. Ou seja, preparar um fundo todo mais neutro e depois limpar para secar e depois pintar por cima. Já não temos que ter esta primeira fase de trabalhar o fundo, porque podemos trabalhar já o modelo e o fundo já está neutralizado, mas como estamos a fazer um exercício, eu prefiro que vocês tratem o fundo logo com as cores, com os tons diferentes, com os tons que eu quero ver quando terminar a minha obra. Limpo o pincel com a essência treventina e vou trabalhar então a maçã já depois de ter este problema resolvido do fundo. Agora, voltamos a olhar para a maçã. E da mesma maneira que simplificamos a forma, vamos simplificar a cor. Esta maçã, naquilo que nós vemos, tem amarelo e vermelho, laranja, tem risquinhos. Mas não vamos fazer isso, vamos simplificar. E vamos simplificar olhando para esta maçã como se fosse um amarelo que está por baixo e depois uma camada de cor vermelha, que lhe dá este tom alaranjado. E é isso que vamos fazer. Vamos encontrar a cor base desta maçã, que é o amarelo. Vamos fazer só aqui um bocadinho de amarelo. Aproveitamos aqui a essência treventina. Ligeiramente branqueado, mas com amarelo, sempre. E vamos pôr também muita essência treventina. Porque aqui ainda estamos a trabalhar a primeira camada. A única coisa que eu estou aqui a fazer é trabalhar a maçã na simplificação das cores também. Ok. Pronto, e era assim que eu faria se tivesse algo mais complexo, ou seja, ia procurar as cores base dos elementos. Se fosse uma garrafa era verde, se fosse, por exemplo, um tomate punha vermelho. Temos que completar toda a estrutura com esta primeira camada, esta primeira base, sem qualquer tipo de complexidade. Temos agora que olhar para a luz e sombra. E a luz e a sombra, ou seja, as zonas de luz e as zonas de sombra, fazem parte da estrutura do quadro. Eu não posso deixar de colocar aqui as luzes e sombra. E como é que nós simplificamos? Porque a ideia é simplificar. Vamos considerar só o mínimo dos tons necessários para criar volume, que são dois, um tom de luz e um tom de sombra. Há mais, as pinturas têm normalmente mais, intermédios, com diferentes variações, têm também reflexos de reflexos, há coisas mais complexas. Por isso é que às vezes nós não devemos olhar para a coisa e tentar ver exatamente o que lá está, porque o que lá está são coisas muito complexas. Podemos encontrar demasiados tons de luz, demasiados tons de sombra, demasiados reflexos de outras luzes que vêm redirecionadas, e eu vou, sim, na minha cabeça, simplificar e transformar tudo isso em apenas dois tons, luz e sombra. E para definir onde é que está aqui a luz e sombra, vou-me apoiar naquilo que eu sei, também naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu sei. Eu pego nesta maçã aqui e a luz vem deste lado, mas ela vem de uma janela, vem de outra janela, bate na parede, está muito complicada. Então eu vou racionalizar, vou simplificar a luz, imaginando que a luz vem daqui. E portanto vou criar aqui duas zonas de tons, o tons das luzes e os tons das sombras. E sabendo como isto é uma superfície esférica, eu sei como é que ela se deve comportar mais do que observar, porque a observação torna-se muito difícil. Então como é que eu posso fazer para lhe dar, para dar a noção das sombras? Pego neste tom aqui e por cima do amarelo eu vou definir, estão a ver? Se fosse uma circunferência, se isto fosse uma esfera, e depois o que é que eu fiz? Fiz o acompanhamento destas linhas aqui
E não tornei, não inventei novas linhas, não, aproveitei a simplicidade das linhas que fiz aqui em baixo, ok? E estou a fazer a minha marcação da sombra na nossa tela. E já estão a ver aqui alguma noção de volume. Mas o que é que eu tenho que fazer mais ainda? O que é que eu tenho que fazer mais ainda? Tenho que definir também a sombra no chão. Okay? A sombra no chão. E depois, vou pôr aqui um bocadinho, para dar mais sombra que este, vou pôr um bocadinho mais de azul e de vermelho. Quanto mais cor puser, mais saturado eles ficam. E vou também fazer aqui, se quiser pôr aqui o cal, e vou também pôr a sombra, não estou muito preocupado se é 100% correta a orientação. Não quero saber. Vou limpar o pincel, por exemplo, para retificar aqui. A cor da sombra deste amarelo também é feita com as 3 cores primárias. Mas nesta fase não estou muito preocupado em descobrir se está a cor da sombra. Eu tenho um tutorial onde eu vos posso mostrar qual é a cor da sombra. Mas nesta fase, a minha preocupação é mesmo marcar só com 2 tons, os tons de luz e os tons de sombra, para dar volume. E é isso que eu estou aqui a fazer. Ok? Agora sim, tenho terminado a primeira fase esquemática da minha obra, com as formas simplificadas, a cor simplificada, incluindo a marcação das luzes e sombras em 2 tons. E agora posso continuar no tema com a segunda camada. Vamos dar aqui uns avanços à nossa maçã e vamos continuar a manter a simplificação ao máximo possível. Como é que eu mantenho a simplificação ao máximo possível? A partir daqui eu posso trabalhar tons, ou seja, sei que a luz vem daqui, começo a trabalhar os tons e as formas, não é? Seja uma pincelada, eu faço as pinceladas de acordo com a estrutura que eu fiz antes. Num objeto esférico, como é o caso desta maçã, as sombras não existem só do lado da sombra. Mesmo no lado que recebe a luz, existe uma sombra. Existe uma sombra que vai ficando mais escura à medida que a superfície esférica deixa de refletir luz, ou seja, o contorno que vemos do lado da luz também tem sombra. Só que esta sombra não é tão escura como a sombra do lado da sombra. Uma dica muito prática que eu vos deixo, muito útil, é que para fazer a sombra do lado que recebe a luz, podem utilizar o tom intermédio e assim conseguem equilibrar as sombras daquilo que vocês estão a pintar. Vou incorporando branco, vermelho às minhas misturas e vou trabalhando, por exemplo, aqui fui diretamente ao vermelho. Aqui vou misturar o vermelho com cor de laranja para ter uma noção diferente da maçã, ok? E no fundo agora o que é que eu fiz? 2 tons, mais o tom de luz. Eu sei também que tenho aqui um tom, que aqui neste lado, não é? Neste lado, isto já estou a fazer, não é olhar, eu também posso olhar para a maçã, mas a minha maçã, quando se vira aqui ao lado, quando estamos a olhar a parte de cima virada para nós, também tem uma zona de luz. E depois termina do lado de lá com a zona mais escura, correspondente a esta, e do lado de cá o tom intermédio. Ou seja, eu estou a dar pinceladas mais pequenas, sim, mas estou a fazer pinceladas com lógica em termos de manter os tons que eu determinei como essência, como a primeira base da maçã, ok?
Mantenho também as pinceladas. As pinceladas em termos de direção. Okay? E depois vou começar já a trabalhar aqui, por exemplo, a sombra da parte de baixo. E uma mistura de vermelho para o caule, que eu vou também só fazer com dois tracinhos. A partir daqui, vocês podem trabalhar a maçã até ao limite que entenderem, olhando para o modelo, encontrando coisas, encontrando reflexos, etc. Mas não precisamos seguir o modelo. Esse é um erro. Eu posso torná-la, mas esta maçã não parece a maçã aquela que está ali. Não interessa. O que eu tenho aqui nesta maçã é a minha impressão. Dei à maçã aquilo que eu quis dar como impressão. Eu decido onde quero terminar. Decido onde quero terminar a maçã. Que acabamento é que eu lhe quero dar? Eu até vou pôr aqui um truquezinho que é um reflexo aqui no caule. Agora vou fazer a mesma mistura de azul, amarelo e vermelho para o fundo. E agora já não lhe ponho essência trebentina. E vou então construir a minha mistura já com a densidade, com a pastosidade que está na maçã. Cada camada tem que ter a pastosidade idêntica, seja no fundo, seja no modelo. Eu não posso criar uma coisa com um pincel número 1 para o modelo e depois pintar o fundo com o pincel número 15. Isto vai sair errado. O que eu tenho é que criar, isto é um tom assim um bocado de chocolate. E agora, estão a ver? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Venho utilizar esta agora, a camada mais espessa. Posso pôr um bocadinho de óleo. Isso sim, posso pôr um bocadinho de óleo de linho para ele ser mais fácil de escorrer, não é? Estão a ver? Escorrer mais fácil. Mas é óleo, não é essência de trebentina. Okay? Aqui, neste sítio, eu vou manter a mesma lógica que é pôr-lhe azul. Vou-lhe pôr azul ali. Já vamos depois à parte de baixo. E eu tenho aqui a minha sombra. Limpo o pincel e vou buscar, se quiserem, um bocadinho de amarelo para clarear aquilo que está aqui ao pé, só para dar destaque à sombra, porque eu também tenho que dar destaque à sombra, como podem entender. Aqui o caule é a mesma história, ou seja, eu vou definir com o fundo, se por acaso tivesse pintado o caule muito largo, aqui com o fundo eu corrigia, e vou deixar aqui uma parte branca. Outra questão, quando pintarem, quando forem buscar, vou buscar aqui a tinta. O pincel está cheio de tinta. Não comecem aqui. Comecem ao lado. Para quê? Para que quando estiquem, quando pintem ao lado do modelo, não haver sobrecarga de tinta no pincel e depois tenho que ir lá tirar a tinta. A tinta a mais está aqui neste lado. E aqui eu tenho tinta suficiente. Agora, se quiserem, nos cantinhos, podem eliminar os cantinhos nesta fase do fundo. Ok? E eu tenho cá, já tenho o fundo pintado. E depois, se quiserem, tal que vou deixar assim, se vocês repararem, a luz vem daqui. Eu, se pintar este fundo com mais densidade aqui e deixar isto assim, a própria, com menos densidade, faço assim aqui umas ligações, a própria textura aqui do fundo me dá, nesta camada, e se tivesse várias camadas era a mesma coisa, me dá a noção da luz
que vem deste lado, este é mais claro e este torna-se mais escuro. Agora, a base. Vamos misturar um branco, agora preciso de mais tinta, não é? Com um amarelo, com o amarelo aqui a entender, e esta será a base média. Lá está, podia pôr aqui um amarelo ocre. E agora um bocadinho de óleo. E agora pinto o meu chão. A minha base. E aproveito tal qual como fiz com o fundo, neste caso, para já vos digo ali uma coisinha que é, quando nós estamos aqui a trabalhar a maçã, eu ajusto agora aquela sombra que eu fiz. Não interessa aqui que tenha aqui uns tons mais escuros à volta. Ajusto também aqui, tal como ajusto a forma da maçã, ajusto o caminho da sombra, que ela tem que ter continuidade. Não vou modificar aqui a sombra deste chão, porque este chão já tem. A sombra aqui é mais suave, porque o chão é mais claro, não é? Obviamente, se o chão é mais claro, a sombra do chão é mais clara que a sombra do fundo, a sombra projetada pela maçã. E pronto. Só vos falta aqui dizer uma coisinha, que é... Ok. Quando chegamos aqui a estes contornos em que há mudança de claro-escuro, o que nós devemos fazer também na última pincelada, na maçã, é procurar que esta pincelada seja... Ok? Para quê? Estou aqui um bocado torto, além vou fazer melhor. Para quê? Para nos dar a noção da continuidade. Eu não quero que o risco, ou seja, a maçã tem que ter contínua aqui. Okay? E depois, se for preciso, voltamos aqui a corrigir com outras pinceladas para lhe dar mais naturalidade. E além naquele caso também do vermelho, no caso desta separação aqui, eu vou também terminar os contornos da maçã para lhe dar integridade. E assim tenho concluída. Pronto, vocês podem, agora posso homogeneizar com um pincel limpo? Posso fazer aqui alguns ajustamentos, pinceladas mais? Podes, podemos continuar. Mas tu é que sabes quando acabas. E eu acabei aqui. Pronto, este é o exemplo que eu vos queria mostrar de simplificar. Esquecer que nós estamos a trabalhar um determinado objeto, simplificar a sua forma, aproveitar essa simplificação da forma para fazer as pinceladas, simplificar também os tons, 2 tons, e simplificar as cores. E a partir daí continuar a trabalhar sempre mantendo como base essa simplificação das formas, dos tons e das cores. Obrigado.